Esse vídeo não vai ter spoilers relevantes de nenhuma das obras citadas. O intuito é servir como uma recomendação e ao mesmo tempo me dar espaço para comentar de obras que eu gosto, mas não vale a pena fazer um vídeo próprio. Seja por ninguém conhecer, seja por eu já ter feito algo próximo disso antes, ou também só porque eu tô com preguiça mesmo. E quando me refiro a obras que merecem mais reconhecimento, eu me refiro a obras que realmente poucas pessoas sequer sabem o nome aqui no Brasil ou no Ocidente como um todo, e obras que podem conhecer, mas nunca assistiram, leram ou até esqueceram com o tempo. A primeira obra é Gash Bell, uma obra que foi esquecida, mas provavelmente a maioria aqui provavelmente já ouviu falar por conta do anime que foi adaptado pela Toei e que chegou a ser dublado e transmitido aqui no Brasil, pelo nome de Zatch Bell. O problema é que essa adaptação tem muito filler, e justamente na parte mais importante da história. Sua conclusão então foi bem diferente do original e não possui o último arco. Então por isso boa parte das pessoas esqueceram da obra e nunca tiveram contato com o mangá, que é um dos melhores Battle Shonens. A proposta de Gash Bell é bem simples. Existem demônios conhecidos como Mamodos. Esses Mamodos possuem um mundo governado por um rei. Esse rei sempre é decidido por meio de um Battle Royale entre 5 demônios selecionados, que são mandados para a Terra em busca de parceiros para usarem seus poderes por meio de um livro especial. Como entretenimento, já é bem difícil fazer um Battle Royale que não seja divertido. Só essa proposta já tem potencial, e o mangá consegue ir além disso. O carisma e excentricidade do elenco é o que mais se destaca, junto com a comédia e inocência de cada um. Você tem o Gash, que age como uma criança inocente que precisa amadurecer para poder se tornar um rei gentil, e o Kyomaru, seu parceiro, que era um adolescente isolado sem amigos e perspectiva na vida. Você tem o Kanchomi, um Mamodo medroso com aparência estranha, poderes aparentemente inúteis, mas que tem uma confiança incrível graças ao seu parceiro Fogor, um laço italiano que dança toda hora. Você tem o Kid, um Mamodo que sempre cai nas mentiras do seu parceiro Professor Nazo Nazo, um mágico que gosta de enigmas e tem contato com uma equipe de 12 super-heróis, muito entre aspas. Essa variedade do elenco é ótima, ainda mais que a história vai apresentando e caracterizando cada um pouco a pouco, inicialmente no formato episódico, para só depois realmente mostrar o resultado dessas loucuras em arcos mais sérios. E funciona muito por conta da comédia e pela habilidade de construção que o autor Haiku tem. Existem momentos cômicos a todo momento. A todo momento um personagem vai fazer uma dança estranha, ou o Gash ou o Kyomaru vão fazer uma careta depois de encontrar um Mamodo mais estranho que o outro. Mas o autor também usa isso para criar empatia e fazer com que você se apegue aos personagens e às histórias. Por exemplo, existe um capítulo que foca no Nyopopo, um Mamodo criança que fica dançando toda hora enquanto repete seu nome. Ele é retratado como uma criança feliz e inocente que gosta de dançar, e é engraçado porque ele literalmente não para de dançar, ao mesmo tempo que isso é usado para te apresentar a problemática da relação com sua parceira, que se irrita com isso para então encaminhar o backstory dos dois e depois no fim concluir a história de um jeito que te emociona, pois toda essa inocência do personagem consegue gerar uma empatia rápida e eficiente para uma história de um capítulo. Ou seja, a genialidade de Gash Bell está na forma como usa da comédia para construir seus personagens e depois dar catarses incríveis. Os arcos sérios posteriores ganham muito com esse formato episódico do início. Você já conhece bem os vários personagens e agora finalmente começa a ver o amadurecimento deles enquanto a lore daquele universo vai expandindo. E óbvio, as lutas também são ótimas, a progressão principalmente do Gash soa muito natural, especialmente por também forçar a evolução do Kyomaru, que mesmo sendo um humano normal, conforme se acostuma mais com os poderes do Gash, mais se adapta a eles para pensar em estratégias. É uma obra especial e que merecia mais reconhecimento porque é engraçada, emocionante, divertida e que vai acabar marcando qualquer um que lê de alguma forma. A segunda obra que eu vou recomendar é Kishi. Hideki Arai é um dos melhores mangakas e também um dos mais desconhecidos, por conta da dificuldade de achar seus mangás para ler. Apenas 2 foram traduzidos por completo e apenas em inglês: The World is Mine, o mais famoso, e Kishi, que só teve a tradução completa no mês passado. Ambas as obras meio que se completam, mesmo sem possuir nenhuma ligação além do mesmo autor. Kishi conta a história do protagonista de mesmo nome, que desde criança se mostrava ser diferente, alguém alheio ao seu comum psicológico social, que teve que crescer como um ser primitivo que precisava se adaptar à sociedade, pouco a pouco começando a entender mais seus problemas, principalmente políticos. É um mangá que foca no desenvolvimento do seu protagonista e, acima de tudo, na sua influência ao redor. A maior qualidade é justamente essa progressão de um ser primitivo até um ser humano de fato, um ser que não sente nada e o pouco que sente não entende, mas cada vez mais vai se entendendo conforme presencia as injustiças dos outros. O Hideki Arai é um autor que se destaca muito na criação de personagens marcantes. O Kishi é marcante por essa
diferença, essa criatividade, essa unicidade, pelo uso da força e pela integridade que tem. A sua jornada, por boa parte da história, é sobre querer mudar o mundo, corrupto em essência, mas não se resume apenas a isso. Eu gosto de como o autor demonstra que não existe essa utopia, que muitas das ideias do Kishi eram muito idealistas. O objetivo de mudar o mundo literalmente não pode acontecer, mas o Kishi muda a si mesmo e inspira o povo. Kishi Versus, a continuação que finaliza a história, tem muitas reviravoltas nas atitudes do protagonista, foca muito mais no seu desenvolvimento interno, no seu lado sentimental. É gratificante ver um personagem que antes tinha pouca noção de amor, ódio e empatia, finalmente começar a sentir atração por alguém. É um elogio estranho, mas de verdade, Kishi Versus tem a melhor cena de sexo que eu já vi em uma história. A perspectiva primitiva sendo trocada pela perspectiva humana, o sentimento de que finalmente está vivo, é o que torna o personagem do Kishi e a história tão bons. Também acho válido destacar o lado político do mangá. Em Kishi Versus, boa parte das situações são desencadeadas por um aparente simples caso de corrupção no mercado alimentício, que na verdade expõe uma rede de corrupção interna do governo e até de pessoas com quem o Kishi negociava. É muito inteligente e justamente pela personalidade incomum do protagonista, se torna interessante ver as formas extremas como ele reage. Eu recomendaria tanto a leitura de Kishi quanto a de The World's Mine, que tem discussões e protagonistas parecidos em sua base, mas foca bem mais na evolução espiritual e moral do que em questões políticas. Bom, a minha terceira recomendação é Zaregoto. Zaregoto não é um anime, nem um mangá, mas é uma light novel que é tipo um primo dos mangás, então eu quis botar nessa lista. Se você é fã de Monogatari, precisa dar uma chance para as novels de Zaregoto, porque o OVA adaptando o primeiro volume é ruim, então só as novas. Zaregoto é uma novel de mistério. Os primeiros volumes focam na resolução de algum caso de assassinato pelo protagonista, que não possui o nome revelado. A cada arco a história vai ficando mais absurda. O Ishin não economiza criatividade na hora de criar personagens, principalmente antagonistas estranhos em situações mais específicas ainda. O ponto que se destaca em Zaregoto é a estrutura de suas histórias, por dois motivos. Primeiro, uma das principais características do protagonista é a indiferença. Ele se sente indiferente a tudo e a todos e só queria viver uma vida medíocre, mas acaba sendo arrastado em casos cada vez mais absurdos, o que o força a se desenvolver mais. Fora todo o contraste, já que desde o primeiro volume vemos vários gênios ao seu redor, enquanto ele é só uma pessoa normal, justamente o motivo para seu destaque. Segundo, e sim, inicialmente segue fielmente os moldes das histórias de investigação e mistério. Existem 3 regras universais nessas histórias. A primeira é que o assassino deve ser um personagem introduzido já previamente ao crime. A segunda é que o crime cometido deve ser crível, seguindo a lógica daquele universo. E a terceira é que todas as informações expostas na hora da resolução devem ser informações ditas anteriormente ao leitor. Ou seja, principalmente a última regra, é o que separa as boas histórias de mistério das ruins. Se você não for inteligente e usar bem suas ferramentas de roteiro, vai criar uma história previsível para o leitor, mas Zaregoto escapa muito bem disso por um motivo: o absurdo. Vamos usar de exemplo o primeiro arco, Kubikiri Cycle. O cenário é uma ilha particular onde vive uma mulher rica e isolada de sua família e suas empregadas, que decide convidar vários gênios de diferentes áreas para passar um tempo no local. Um desses gênios é a Kani Sonoyama, a primeira personagem com quem o protagonista tem um diálogo relevante, onde ambos falam sobre seus passados, características e gostos, incluindo conversas sobre novelas de mistério. E posteriormente, do nada, acontece um assassinato e o protagonista se vê na situação de resolver o crime, que parecia impossível, já que aconteceu em uma sala trancada e a maioria tinha álibis. Além disso, o autor já apresenta uma sobrenaturalidade em meio aos personagens, já que uma das personagens supostamente é clarividente e avisa sobre um incidente que viria a acontecer, o assassinato. A partir desse início, o Ishin já segue as 3 regras necessárias e insere o tom absurdo para preparar para a resolução posterior, que era quase impossível de prever, mas tem lógica com o que foi apresentado ainda. Zaregoto, que nem Monogatari, é uma obra incomum e imprevisível, e por isso vale a pena ser lida, mesmo tendo apenas inglês. A próxima recomendação é Ace Onerai. Eu não sou muito fã de animes de esporte, ao menos a maioria que eu vi não eram interessantes o suficiente e esqueciam de desenvolver bem o além do esporte, mas o Ace Onerai é uma das exceções. É um anime sobre a jornada da adolescente Hiromi Oka até conseguir chegar no topo do tênis, sendo uma novata sem nenhuma aptidão para isso, e o mais importante é dirigido pelo Osamu Dezaki, simplesmente um dos melhores diretores de anime de todos os tempos. É uma proposta simples de qualquer anime de esporte, mas o que se destaca é o quão madura a história é. A gente acompanha Hiromi desde o tênis escolar,
desde a época em que ela não conseguia nem pegar numa raquete direito, até ela conseguir chegar ao profissional, e o desenvolvimento para chegar nisso é legitimamente um dos mais sinceros e bem transmitidos que eu já vi, graças à direção do Tezaki. O diretor se destaca muito pelo talento em demonstrar os sentimentos dos personagens. Cada suor, cada treino árduo da Hiromi para conseguir fazer o mais simples do esporte é mostrado. Além disso, uma característica da direção que eu gosto muito é dos frames de impacto, que quase todo fim de episódio tinha. O diretor usava isso muito bem para cenas chaves e visualmente também é lindo. Ao mesmo tempo, a obra não se resume apenas ao esporte. O amadurecimento da Hiromi acontece também no âmbito pessoal, vendo os problemas de relacionamento na escola por conta do tênis, problemas de lidar com a pressão do treinador, problemas de lidar com a própria pressão feita pela Hiromi em si mesma. Depois, o anime também acompanha a protagonista na passagem para a vida adulta, então mostra uma perspectiva mais madura ainda, com a Hiromi tendo que lidar com perdas e tendo que evoluir espiritualmente, literalmente. Uma das principais mensagens da história é sobre o quão importante a saúde mental e a confiança são para qualquer atleta em qualquer esporte. A satisfação que eu senti em acompanhar o crescimento desse personagem é muito próxima da satisfação que eu senti em acompanhar o Joey. Esse Onerai é um exemplo de maturidade e delicadeza. A quinta recomendação é Karakuri Circus. Todo mundo já assistiu uma adaptação horrível que estraga totalmente o material original, mas nada chega próximo do anime de Karakuri Circus. O mangá original tem 425 capítulos, e todos foram adaptados em míseros 36 episódios. Isso acabou com qualquer chance que essa obra tinha de ser popularizada. É um desastre rushado. E é uma pena, porque o mangá é, que nem Gash Bell, um dos melhores e mais comuns Battle Shonens que eu já li. Masaru, um garoto que herdou a fortuna do pai e sofre bullying. Narumi, um homem que tem uma doença respiratória que o obriga a fazer as pessoas rirem. E Shirogane, uma mulher que tem uma marionete muito forte. Karakuri Circus já apresenta um trio padrão de Battle Shonen em meio a um universo que pessoas lutam usando marionetes, enquanto o nosso protagonista tem uma doença tão absurda que só é engraçado no início. Eu amo Karakuri Circus, justamente por conta do contraste desse início pro resto da história. Inicialmente, a história anda de forma normal. Os três personagens principais são apresentados, o problema principal é apresentado, tem gente atrás do Masaru, e as motivações e passados de cada um são apresentadas. O destaque vai para todo o backstory de bullying do Masaru. O Fujita inteligentemente destaca a força que ele teve durante esse tempo e o amadurecimento precoce pelo qual ele precisa passar para lidar com a pressão de todos esses problemas pessoais e o contexto de uma luta de marionetes em que ele foi enfiado. Mas o mais cativante da história é a quebra de expectativa que ela possui. Como eu descrevi, esse início é um início de Battle Shonen normal, algo esperado, mas a partir de um certo ponto da história, toda essa estrutura muda completamente e a história escala de um jeito bizarro. Os três personagens principais definidos se dividem em histórias paralelas, com arcos diferentes, mas que se completam em conteúdo pelo grande esquema por trás de literalmente tudo que acontece. O autor consegue manter uma história não linear conectada, personagens apresentados juntos agora separados, vivendo contextos distintos, mas que no fim falam sobre a mesma coisa. Lembra da doença estranha que eu citei, e só parecia algo absurdo para ser engraçado? Até ela tem uma explicação muito maior por trás e traz consigo uma mensagem muito linda. A outra grande qualidade de Karakuri Circus é toda a discussão que traz. Que nem Gash Bell, esse mangá é um ótimo exemplo do que esses Battle Shonens mais tradicionais tentam fazer, mas muitas vezes falham. Karakuri Circus é um mangá sobre sorrir, sobre demonstrar felicidade até nos piores momentos. O Narumi ter uma doença que gira em torno de rir para ficar bem é genial justamente pela quebra de expectativa que ocorre e por se alinhar com o que o autor quer dizer. A própria presença do circo tem esse papel. São poucas as histórias que usam o circo com seu propósito original, que é deixar as pessoas felizes. É um dos pontos que torna a história mais única. É uma mensagem positiva e impactante por todos os absurdos e dificuldades que acontecem com os três personagens. Só o que eu falei da história do Masaru já dá uma boa ideia da desgraça. Karakuri Circus é uma experiência para a vida, sem exagero. A sexta recomendação é Fushigi no Umi no Nadia. Hideaki Anno é um diretor que vai muito além de Evangelion, não só pela sua ótima filmografia, mas também por seus outros trabalhos na indústria de anime, seja como animador ou seja como diretor propriamente, como foi em Nadia. Nadia é um anime que se passa em um período próspero em avanços tecnológicos. Nesse contexto, somos apresentados a dois órfãos, Jean, um gênio inventor, e Nadia, uma órfã que não sabe de onde veio e usa um colar especial. Nadia é uma história que retrata o confronto entre os avanços tecnológicos e as condições do meio ambiente, enquanto lida com o misticismo das pessoas também em contraste com a tecnologia. A simples história para descobrir a origem de Nadia enquanto precisam lidar com uma equipe Rocket, entre aspas, vai escalando até começar a tratar sobre Atlântida, um vilão que quer restaurar o poder da civilização antiga e um grupo de pessoas que tenta lutar contra esses vilões em um submarino especial.
O que Nadia tem de mais brilhante é justamente a forma como conecta essas três vertentes que se abrem do início ao fim. Em nenhum momento ele ignora a inocência e falta de maturidade de duas crianças que saíram se aventurando pelo mundo, e desenvolve a relação dos dois e os problemas pessoais, já que a Nadia em especial tem vários conflitos existenciais e o Jean precisa lidar com seus problemas de socialização, enquanto também precisam lidar com uma ameaça mundial que está diretamente ligada com o passado da Nadia. O uso do misticismo entra muito bem aqui. Eu gosto de como essa é basicamente uma versão mais modernizada da Lenda de Atlântida, e a obra em nenhum momento é maniqueísta nesse confronto entre tecnologia e meio ambiente. Também gosto da estética como um todo do anime. Acho que a maioria das pessoas prefere muito da estética dos animes antigos, quando ainda eram feitos à mão. Nadia se encaixa nisso e melhor, já que de fato é bem animado e bem dirigido. Eu gosto muito da paleta de cores e visuais da arquitetura dos lugares por onde eles passam. Tudo tem muita personalidade. O único defeito do anime é a sua enrolação em alguns fillers que estragam o ritmo, mas felizmente o Hideaki Anno também não gostou deles, e também do final um pouco duvidoso e suspeito, e por isso ele fez uma OVA de 3 episódios tirando tudo que tinha de ruim, que é o que eu recomendaria ser assistido. A próxima recomendação é o Toyomogatari. O Toyomogatari é um caso complicado. É um mangá que lança desde 2008 e ainda tem apenas 109 capítulos, em um ritmo lento. Mas ainda é uma história que vale a pena pela experiência, apesar de precisar de um respeito cultural forte para gostar. O mangá se passa na Ásia do século XIX, contando várias histórias de diferentes romances que acontecem em casamentos arranjados, típicos da cultura local. O principal dos casais é Amir e Karluk, uma jovem de 20 anos e uma criança de 8 anos. Inicialmente pode parecer estranho, mas a obra não trata isso de forma doentia. A relação dos dois na verdade é muito mais de amizade de mãe e filho do que de fato algo mais intimista. O mangá foca muito mais nas diferenças culturais entre os clãs de cada um deles e dos clãs de outras pessoas que eles acabam encontrando, indo da parte estética e todo o ritual que Amir e outras mulheres candidatas à esposa precisam passar para se tornarem adequadas, até a parte da caça, em que a Amir ensina o Karluk. Eu gosto muito do mangá justamente por essa carga cultural que ele carrega. Vários cenários diferentes com diferentes personagens protagonizando são mostrados, e tudo se interliga de alguma forma, seja através de conexões que os próprios personagens fazem entre si, seja pela temática. É muito interessante ver os conflitos entre clãs por questões aparentemente fúteis vendo de uma perspectiva contemporânea, mas que na época eram essenciais. Um pai, líder do clã, brigando com a própria filha por não querer ajudar numa matança de outro clã por não terem se subjugado e estarem no mesmo território. Ou pais em geral tendo que se preocupar em achar pretendentes para as filhas já na infância, algo que é impensável na cultura ocidental. É uma experiência importante para quebrar barreiras culturais e entender que nem tudo que é considerado estranho pra gente é estranho para todo mundo. Obviamente existe um contexto misógino em alguns países árabes ou na própria Índia, que os direitos são muito limitados, mas o mangá escolhe mostrar um lado diferente e destaque, que nem tudo é esse terror, e às vezes relações que a princípio seriam de subjugação se transformam em relações de um casal comum ou de pessoas muito próximas que se ajudam a amadurecer, como é o caso do casal principal. É um mangá que eu recomendo ler para aprender. Seguindo, temos Cosette no Shoujo. Eu não sou fã de terror em anime. Eu nem sei se consigo citar, sei lá, 3 animes de terror que eu gostei. Mas um dos que eu citaria é Cosette no Shoujo. É um OVA de 3 episódios dirigido pelo Shinbou. Sim, o diretor de Monogatari e outros trabalhos da Chef. Conta a história de um estudante de arte que trabalha numa loja de antiguidades e que um dia começa a ver uma garota se mexendo dentro de um vidro antigo, como um fantasma. Assim, começa a ter contato com ela e entender a história por trás disso. Bom, o principal valor que Cosette no Shoujo possui é o seu visual e a direção como um todo. O Shinbou é muito conhecido pela direção extremamente incomum, que mistura live action com animação, com textos rápidos, ângulos de câmera excêntricos, o que todo mundo viu em Monogatari. Mas esse OVA é diferente. O tom de direção aqui é muito mais sobre as bizarrices amedrontadoras que o protagonista presencia, de uma forma que se torna até belo. Todo o visual é muito característico, dá pra sentir o toque do diretor. É uma obra muito mais autoral do que um produto do estúdio. Dito isso, o anime tem outro valor que pode ser mal interpretado por algumas pessoas. Eri, o protagonista, acaba se apaixonando pela Cosette, a garota, mas não da forma estranha. A obra apresenta uma crítica aos lolicons, demonstrando a diferença entre o amor carnal e o amor puro. Cosette foi aprisionada pelos pecados do seu antigo marido de casamento arranjado, que odiava a ideia dela crescer pela aparência e mudar e deixar de ser infantil, ou seja, ele era pedo. Enquanto ele vê a Cosette pelo interior, é interessante não só por acabar servindo de crítica para um problema sério no Japão, mas também por tratar da ideia de existirem diferentes perspectivas sobre arte. A Cosette aqui é tratada como uma obra de arte. Um dos homens vê apenas a beleza pelo visual superficial da arte,
enquanto o outro busca o significado daquela arte, a valorizando independentemente de padrões estéticos. Ele continua errado de uma perspectiva moral por ainda estar apaixonando por uma criança, mas a obra é consciente disso. É uma experiência curiosa por seus temas, pelo visual e pelo fato de ser o Shinbou. É engraçado ele fazer uma crítica a Lolicon considerando o que ele fez em Monogatari. A penúltima recomendação é Usogui. Kaiji é top 13 melhores animes da Madhouse e o mangá é, sei lá, top 30 melhores mangás já feitos. Então imaginem um mangá que também é de aposta, só que 1000 vezes mais maluco e complicado. Isso é Usogui. Abre aspas. Existem jogadores por aí que apostam até suas vidas, mas para garantir a integridade dessas apostas potencialmente fatais, uma organização violenta conhecida como Kakerou arbitra esses jogos como uma parte neutra. Fecha aspas. Usogui acompanha a história de Madarame Bako, conhecido como Lie Eater, faz apostas absurdas que envolvem afogamento, enforcamento ou até mesmo tiroteio, para crescer nesse mundo e chegar ao topo como líder da maior organização de apostas. O Sugui tem uma proposta bem direta e ambiciosa. O Bako desde o início é apresentado como um personagem de forte presença e convicção, algo que realmente contagia os outros. Ele é interessante por isso e por toda a complexidade por trás do backstory dele, que tem vários simbolismos e laços com outro personagem importante do mangá. A história tem uma progressão ótima, porque cada aposta maluca em que o Bako se envolve traz algo de novo sobre seu passado ou para suas relações. O Kaji mesmo é um dos primeiros aliados do Bako, é apresentado como um homem qualquer e gradualmente se transforma em alguém mais confiante justamente por conta do Bako. Além disso, o Sugui se destaca muito por seus foreshadowings, tipo nomes de verdadeiros e personagens que mudam toda a história do mangá, ou de códigos Morse específicos que resultam nos planos mais complexos possíveis. É bizarro o quão bem amarrado o Sugui inteiro é. Algo que logo de cara também se ressalta em Usogui é a sua arte. Para quem não sabe, o Usogui tem toda essa arte detalhada e cheia de personalidade, tendo sido feito semanalmente. Toshio Sako fez um dos mangás mais bonitos da história, semanalmente por 539 capítulos durante 11 anos. É assustador. Também é mais assustador ainda o quão bem pensado cada jogo foi. É sério, planos que envolvem manipulação de memórias, uso de código Morse, creme de café, segundo bissexto. É por isso que eu disse que era, em resumo, um Kaiji mais maluco. Ele leva o sentido de aposta para algo maior. Eu realmente gosto de toda a mensagem que a obra traz usando como meio as apostas. A aposta é algo que, na vida real, é visto só como um vício ganancioso e sujo, o que de fato é na maioria dos casos, mas o Sugui usa a ideia de apostar para a vida. A vida é uma aposta, todos os dias apostamos nossas vidas em diferentes trabalhos, diferentes relações, diferentes situações no geral. É por isso que todos esses 500 capítulos acompanhando o Bako são bons, você vê ele quase morrendo, ou literalmente morrendo, em vários momentos nas situações mais imprevisíveis para poder conseguir alcançar seu objetivo. E agora, a última recomendação é Dr. Slump. Dr. Slump é um mangá bem simples e direto. Sem bem, um cientista foda consegue criar um robô que se parece muito com uma garota, Arali, que precisa se acostumar a viver uma vida normal. O mangá basicamente acompanha as aventuras episódicas engraçadas e inocentes de Arali, descobrindo mais sobre o mundo, enquanto Senbei a educa e cria mais invenções criativas. Junto a isso, o mangá tem uma grande característica que é a paródia. Tem um personagem que literalmente se chama Superman, e ao invés de ser um super-herói ideal ou super honrado, é um cara que finge ser um super-herói e não tem nenhum senso de justiça ou força, e anda de skate. A graça de Dr. Slump está justamente nessa comédia inocente e boba que o Toriyama sempre soube fazer bem. É uma experiência essencial para todo mundo que gosta do clima que o Dragon Ball tem na parte clássica, de aventuras mais descontraídas, e também para quem quer conhecer mais do Akira Toriyama. Enfim, eu tentei resumir meus pensamentos desses animes, mangás, novels que eu gosto. Talvez futuramente eu faça mais vídeos para alguns deles, mas só se não tiver preguiça. É isso.